Ela foi expulsa de casa grávida, mas o homem misterioso a encontrou e mudou sua vida. Se você é fã de romances, inscreva-se, deixe seu like e diga de onde é nos comentários. Quero saber. A chuva batia implacável contra as janelas da pequena casa na periferia de São Paulo, quando Mirela Vasconcelos sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. O teste de gravidez em suas mãos trêmulas mostrava 2 linhas rosadas que pareciam gritar uma verdade que ela não estava preparada para enfrentar. Aos 24 anos, cursando o último semestre de enfermagem, seus sonhos de uma vida estável pareciam evaporar como fumaça. Não pode ser, murmurou para si mesma, fechando os olhos com força, como se isso pudesse fazer a realidade desaparecer. Mas quando os abriu novamente, as 2 linhas continuavam lá, impassíveis e definitivas. O som de passos pesados no corredor a fez esconder rapidamente o teste na gaveta da cômoda. Seu pai, Roberto Vasconcelos, um homem de 60 anos, com o rosto marcado pelo trabalho nas construções e pelo peso da vida, apareceu na porta do quarto sem bater. Mirela, preciso falar com você, agora. A voz grave carregava uma autoridade que ela conhecia bem demais. Pai, estou estudando para a prova final. Tentou ganhar tempo, mas ele a interrompeu com um gesto brusco da mão. Deixa de mentira. A dona Conceição me contou que te viu saindo do laboratório de exames na semana passada. E hoje a vizinha disse que você comprou o teste de farmácia. Os olhos pequenos e escuros brilhavam com uma mistura de raiva e decepção. Então, vai me enganar até quando? Mirela sentiu o coração acelerar. Sempre soube que em sua pequena comunidade os segredos não duravam muito, mas esperava ter mais tempo para processar a situação, para encontrar uma forma de contar a verdade sem destruir tudo. Pai, eu posso explicar. Explicar o quê? Que jogou fora tudo que eu sacrifiquei por você? Que manchou o nome da nossa família? Roberto entrou no quarto, sua presença preenchendo o espaço pequeno de uma forma intimidante. Desde que sua mãe morreu, eu me matei de trabalhar para você ter uma chance que eu nunca tive. Paguei seus estudos, seus livros, suas passagens de ônibus. E é assim que você me agradece? Não foi assim que aconteceu. Mirela tentou se defender, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Não foi assim como? Você está grávida? Ou não está? A pergunta veio como um tapa, direto e doloroso. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles, pesado como uma lápide. Mirela podia ouvir apenas o barulho da chuva e os batimentos acelerados do próprio coração. Sabia que chegara o momento da verdade, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Estou. A confissão saiu em um fio de voz, mas foi o suficiente para que o rosto de Roberto se contraísse em uma expressão de desprezo absoluto. E o pai? Pelo menos me diga que esse desgraçado vai assumir a responsabilidade. Mirela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Essa era a parte mais dolorosa de toda a situação. Rafael, o rapaz com quem mantinha um relacionamento há 2 anos, havia simplesmente desaparecido quando ela mencionou que estava atrasada. Uma semana depois, descobriu através de uma amiga comum que ele estava namorando outra pessoa, negando qualquer envolvimento com ela. Ele não quer saber. As palavras saíram entre soluços que ela não conseguia mais conter. A reação de Roberto foi imediata e devastadora. Sua mão se fechou em punho e, por um momento, Mirela temeu que ele fosse bater nela. Mas, em vez disso, ele se virou e chutou a cadeira de estudos, que voou pelo quarto e bateu contra a parede com um estrondo. Perfeito, simplesmente perfeito, gritou a voz ecoando pela casa pequena. Você conseguiu arruinar tudo de uma vez só. Engravidou de um covarde que nem assume o que fez e agora quer que eu banque essa vergonha. Pai, por favor, me escuta. Escutar o quê? Suas desculpas? Suas promessas de que vai dar tudo certo? Roberto se virou para ela com os olhos injetados de raiva. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo. Ela sonhava em te ver formada, trabalhando em um hospital, talvez casada com um homem de bem. E você jogou tudo no lixo por um momento de prazer. As palavras de seu pai eram como facadas no peito. Mirela sabia que sua situação era complicada, mas não esperava uma reação tão violenta.
Durante toda a vida, mesmo com a dureza natural do pai, ela sempre fora sua princesa, a filha pela qual ele trabalhava incansavelmente para oferecer um futuro melhor. Eu posso terminar o curso, faltam apenas 4 meses. Posso trabalhar meio período E quem vai cuidar da criança enquanto você trabalha? Eu, aos 60 anos, depois de quebrar as costas na construção civil por 40 anos, agora vou virar babá? Roberto riu com amargura. Você realmente acha que eu vou bancar essa irresponsabilidade? Pai, eu não planejei que isso acontecesse. Claro que não planejou, porque se tivesse planejado, teria pensado nas consequências. Ele caminhou até a janela e ficou observando a chuva por alguns segundos antes de se virar novamente. Sabe de uma coisa, Mirella? Eu não reconheço mais a filha que criei. A Mirella que eu conhecia era responsável, tinha objetivos, respeitava a família. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Não continua. A voz dele subiu uma oitava. A filha que eu criei jamais teria se metido numa situação dessas. Jamais teria destruído todos os sonhos que construímos juntos. Mirella sentia como se estivesse afundando em areia movediça. Cada palavra do pai a empurrava mais para baixo, mais para longe da pessoa que ela sempre pensou ser. Sabia que havia cometido um erro, que deveria ter sido mais cuidadosa, mas não conseguia aceitar que um momento de descuido pudesse apagar todos os anos de dedicação aos estudos, todo o amor que existia entre eles. E agora? O que você pretende fazer? A pergunta veio carregada de uma frieza que ela nunca havia ouvido na voz do pai. Eu não sei ainda. Preciso pensar, organizar as ideias. Pensar. Roberto soltou uma gargalhada sem humor. Agora você quer pensar? Não era para ter pensado antes de abrir as pernas para esse moleque? A crueldade das palavras atingiu Mirella como um soco no estômago. Ela conhecia a linguagem direta do pai, fruto de uma vida dura nas periferias da cidade, mas nunca havia sido alvo de tanta agressividade. Não fala assim comigo, conseguiu murmurar entre as lágrimas. Vou falar como eu quiser. Esta é a minha casa, e enquanto você estiver debaixo do meu teto, vai me escutar. Roberto caminhava pelo quarto pequeno como um animal enjaulado. Você sabe quanto eu gasto com você por mês? Faculdade, alimentação, roupas, transporte, tudo isso para ver você jogar sua vida fora. Eu posso conseguir uma bolsa de estudos? Posso... Bolsa de estudos? Ele parou e a encarou com desprezo. Qual faculdade vai dar bolsa para uma mãe solteira sem futuro? Acorda, menina! Sua vida acadêmica acabou no momento em que você deixou esse moleque te engravidar. O desespero tomou conta de Mirella. Viu todos os seus sonhos se despedaçando diante dos olhos como cristal que cai no chão. A faculdade de enfermagem era tudo para ela, o símbolo de uma vida diferente da que sua família sempre viveu. Representava a chance de ter uma profissão respeitada, um salário digno, a possibilidade de ajudar outras pessoas e honrar a memória de sua mãe, que morrera em um hospital público por falta de atendimento adequado. Pai, me dá uma chance. Deixa eu mostrar que posso dar conta de tudo. Chance? Roberto se aproximou dela, o rosto vermelho de raiva. Eu já te dei 24 anos de chances. Te dei educação, te dei amor, te dei tudo que uma filha pode querer de um pai. E você jogou tudo fora por um romance de 5ª categoria. Por favor. A súplica saiu entrecortada, misturada com soluços que ela não conseguia mais controlar. Não me venha com "por favor", ele gritou. Você quer saber o que eu penso? Eu penso que você tem 2 opções. Ou se livra dessa gravidez e volta a ser a filha que eu criei, ou pega suas coisas e vai atrás do pai da criança para ele bancar a irresponsabilidade de vocês 2. O ultimato caiu sobre Mirella como uma sentença de morte. Sabia que o pai estava falando sério. Podia ver nos olhos dele a determinação férrea que o havia levado a trabalhar década após década na construção civil para dar a ela oportunidades que ele jamais tivera. Você está me mandando embora? A pergunta saiu em um sussurro incrédulo. Estou te dando uma escolha que você deveria ter pensado antes de se meter nessa situação. Roberto caminhou até a porta do quarto. Você tem até amanhã de manhã para decidir. Ou resolve essa situação, ou vai resolver sua vida longe daqui. Pai, pelo amor de Deus. Não misture Deus nessa conversa.
Ele se virou uma última vez, os olhos duros como pedra. Deus não tem nada a ver com as escolhas erradas que você fez. E eu também não vou ter. Com essas palavras, Roberto saiu do quarto batendo a porta com tanta força que os vidros da janela tremeram. Mirella ficou sozinha, cercada pelos destroços de sua vida, que pareciam se espalhar pelo chão junto com seus sonhos despedaçados. Ela se deixou cair na cama, abraçando o travesseiro como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava ao seu redor. As lágrimas vinham em ondas, cada uma carregando um pedaço de sua antiga vida, de suas certezas, de sua identidade. Durante horas, ficou ali, alternando entre a revolta e a tristeza, entre a raiva do pai e a compreensão de sua decepção. Sabia que Roberto havia sacrificado tudo por ela. Depois da morte da mãe, quando Mirella tinha apenas 16 anos, ele trabalhava dupla jornada para manter a casa e pagar seus estudos. Muitas vezes, ela o encontrava adormecido na poltrona da sala, ainda vestindo a roupa de trabalho, exausto demais para sequer tomar banho. A chuva continuava batendo na janela, como se o próprio céu estivesse chorando sua dor. Mirella olhou ao redor do quarto que sempre fora seu refúgio. Suas paredes pintadas de azul claro, cheias de certificados e medalhas de honra ao mérito conquistadas durante os anos escolares. Na mesa de estudos, ainda abertos, estavam os livros de enfermagem que a acompanhavam há 4 anos. Cada página marcada com anotações cuidadosas, cada conceito decorado com a dedicação de quem realmente amava o que estudava. Levantou-se lentamente e caminhou até a gaveta onde havia escondido o teste de gravidez. Pegou-o novamente, observando as 2 linhas que haviam mudado tudo. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se as coisas fossem diferentes. Se Rafael tivesse ficado ao seu lado, se o pai a apoiasse, se ela pudesse conciliar a maternidade com os estudos, mas a realidade era implacável. Rafael havia deixado claro que não queria responsabilidades, e seu pai acabara de fazer a mesma coisa. Ela estava sozinha, grávida, prestes a ser expulsa de casa e sem perspectiva de terminar a faculdade. A madrugada a encontrou ainda acordada, olhando para o teto e tentando encontrar uma solução que não existia. Sabia que não conseguiria se livrar da gravidez, como o pai sugerira. Apesar de tudo, sentia uma conexão inexplicável com a vida que crescia dentro dela. Uma responsabilidade que ia além do medo e da incerteza. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das cortinas, Mirella sabia qual seria sua escolha. Levantou-se, pegou a mochila que usava na faculdade e começou a guardar suas roupas. Não tinha muito, sempre fora uma família de poucos recursos, mas cada peça carregava memórias de uma vida que estava prestes a deixar para trás. Guardou também os livros de enfermagem, mesmo sabendo que talvez nunca mais pudesse usá-los. Eram como amigos fiéis que a acompanharam através de noites de estudo, provas difíceis e estágios desafiadores. Deixá-los para trás seria como abandonar uma parte de si mesma. Roberto já estava na cozinha quando ela desceu, tomando café preto em silêncio. Não olhou para ela quando a ouviu se aproximar, mantendo os olhos fixos na xícara, como se ela contivesse as respostas para todos os problemas do mundo. Fiz minha escolha. A voz de Mirella saiu mais firme do que ela esperava. E qual foi? Ele perguntou sem levantar os olhos. Vou embora. Finalmente, Roberto ergueu o olhar. Por uma fração de segundo, Mirella pensou ter visto um lampejo de dor nos olhos do pai, mas ele rapidamente recuperou a expressão dura. Tem certeza? Tenho. Mirella respirou fundo, tentando manter a compostura. Mas quero que saiba que eu te amo, pai. E vou te amar sempre, não importa o que aconteça. Pela primeira vez em 12 horas, a máscara de Roberto pareceu rachar. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutou para conter, mas sua voz permaneceu firme quando falou. Se é essa sua decisão, então é melhor você ir logo. Mirella assentiu, sabendo que prolongar aquele momento só tornaria tudo mais doloroso. Pegou a mochila, deu uma última olhada na casa onde crescera, onde aprendera a sonhar, onde descobrira o amor pelos estudos e pela vida. Cuida-te, pai, sussurrou antes de abrir a porta. Cuida-te, filha. A resposta veio baixinha, quase inaudível, mas ela conseguiu ouvir. Quando a porta se fechou atrás dela, Mirella sentiu como se estivesse deixando não apenas uma casa,
mas toda uma versão de si mesma. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava nublado, como um presságio dos dias difíceis que estavam por vir. Com apenas algumas roupas na mochila, R$ 70 no bolso e uma vida inteira de incertezas pela frente, Mirela Vasconcelos começou a caminhar pelas ruas molhadas de sua infância, sem saber que aquele seria o primeiro passo em direção a um destino que mudaria não apenas sua vida, mas também o coração de um homem que ela ainda nem conhecia. 3 semanas haviam se passado desde que Mirela deixara a casa do pai, e cada dia parecia mais longo e mais sombrio que o anterior. O dinheiro que tinha no bolso durara apenas 5 dias em um hotel barato no centro da cidade, e desde então ela vinha dormindo em bancos de praça, marquises de lojas e qualquer lugar que oferecesse um mínimo de proteção contra o tempo. Suas roupas, antes sempre limpas e bem cuidadas, agora carregavam o cheiro da rua e a sujeira da sobrevivência. O cabelo castanho, que costumava brilhar com cuidados simples mas eficazes, estava opaco e sem vida. Mas o que mais a assombrava eram os olhos. Ela podia ver no reflexo das vitrines que havia perdido aquela centelha de esperança que sempre a caracterizara. "Com licença, moça." Uma voz feminina e gentil a fez levantar os olhos do banco da praça onde estava sentada, observando o movimento das pessoas que tinham pressa de chegar em seus trabalhos, suas casas, suas vidas organizadas. Diante dela estava uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, vestindo um uniforme azul marinho que Mirela reconheceu imediatamente. Era uma funcionária do hospital público da região. "Desculpe incomodar, mas eu venho passando por aqui há alguns dias e sempre te vejo neste banco. Você está bem?" A preocupação na voz da mulher era genuína, e isso tocou Mirela de uma forma que ela não esperava. Estou sim." A mentira saiu automaticamente, um mecanismo de defesa que ela desenvolvera nas últimas semanas. "Meu nome é Dona Helena." A senhora se sentou ao lado dela no banco, ignorando o fato de que Mirela claramente estava morando na rua. "Trabalho como técnica de enfermagem no hospital, ali da esquina há 30 anos. Já vi muita coisa na vida, filha, e posso dizer que você não está bem." Mirela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Há semanas, ninguém falava com ela com tanta gentileza. Ninguém demonstrava qualquer interesse genuíno em seu bem-estar. A maioria das pessoas desviava o olhar quando a via, como se a pobreza fosse contagiosa. Eu passei por algumas dificuldades", conseguiu murmurar. "Imagino." Dona Helena não pressionou para saber detalhes, mas sua presença era reconfortante. "Você é nova, não deve ter mais que 20 e poucos anos. O que uma moça como você está fazendo na rua?" A pergunta era direta, mas feita com tanto carinho que Mirela sentiu suas defesas se desfazendo. Talvez fosse a exaustão, talvez fosse a solidão, ou talvez fosse simplesmente a necessidade humana básica de ser ouvida e compreendida. "Meu pai me expulsou de casa quando descobriu que estou grávida." As palavras saíram como uma confissão sussurrada, carregadas de vergonha e dor. Dona Helena não demonstrou surpresa ou julgamento. Em vez disso, seus olhos se encheram de uma compaixão maternal que fez o coração de Mirela se apertar de saudade. "E o pai da criança desapareceu quando soube." Mirela enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Agora está namorando outra pessoa, fingindo que eu nunca existi." Que covarde! A indignação na voz de Dona Helena era palpável. "E você não tem mais família? Nenhum lugar para ficar?" "Não. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Só tínhamos eu e meu pai." Mirela olhou para as próprias mãos, notando como suas unhas estavam sujas e quebradas. "Ele trabalhou tanto para me dar uma vida melhor. Eu estava no último semestre de enfermagem." "Enfermagem?" Os olhos de Dona Helena se iluminaram. "Você estuda enfermagem?" "Estudava." A correção veio carregada de amargura. "Agora não posso mais pagar a faculdade. Perdi tudo." Dona Helena ficou em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça. Mirela podia sentir que a mulher estava pensando em algo, mas não ousava ter esperanças. Já havia aprendido da pior forma que a vida raramente oferecia soluções fáceis. "Escuta aqui, filha."
Dona Helena se virou para ela com uma expressão determinada. Eu moro sozinha em uma casa pequena a umas 10 quadras daqui. Meu marido morreu há 5 anos e meus filhos moram em outras cidades. A casa fica muito vazia, muito silenciosa. Mirela sentiu o coração acelerar, mas tentou não se iludir. Eu não posso aceitar caridade, começou a dizer, mas foi interrompida. Quem falou em caridade? Dona Helena sorriu pela primeira vez. Estou falando de ajuda mútua. Você precisa de um lugar para ficar. E eu preciso de alguém para fazer companhia e ajudar com algumas tarefas domésticas. Além disso, se você realmente está no último semestre de enfermagem, posso conversar com a supervisora do hospital. Talvez eles tenham alguma vaga para estagiária. Por um momento, Mirela achou que estava sonhando. Depois de semanas de pesadelos, a possibilidade de uma vida digna parecia irreal demais para ser verdade. Por que você faria isso por mim? Nem me conhece. Conheço sim. Dona Helena se levantou e estendeu a mão para ela. Reconheço uma boa pessoa quando vejo uma, e reconheço alguém que precisa de uma chance para recomeçar. 3 dias depois, Mirela estava morando na casa simples, mas aconchegante de Dona Helena. Era um imóvel pequeno, com 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro, mas parecia um palácio depois das semanas na rua. Mais importante ainda, era um lar cheio de amor e aceitação. Dona Helena não apenas ofereceu um teto, mas também roupas limpas, comida quente e, mais precioso que tudo, conversas que duravam horas. As 2 mulheres, separadas por quase 40 anos de idade, descobriram uma afinidade natural que surpreendia a ambas. Você me lembra minha filha quando era jovem, confessou Dona Helena uma noite, enquanto tomavam chá na cozinha pequena. A mesma determinação, a mesma força interior. Ela também estudou enfermagem. O que aconteceu com ela? Mirela perguntou, notando uma sombra de tristeza nos olhos da mulher mais velha. Ela se formou, casou, teve filhos e foi morar no Rio de Janeiro com o marido. Somos próximas, mas a distância é difícil. Dona Helena suspirou. Por isso sua presença aqui é tão importante para mim, filha. Você não está me fazendo um favor, está me salvando da solidão. Foi nessa mesma semana que Dona Helena cumpriu sua promessa e conseguiu uma vaga de estágio no hospital. Não era remunerado, mas oferecia a Mirela a chance de terminar as horas práticas necessárias para se formar. Mais importante ainda, significava que seus sonhos não estavam completamente mortos. O trabalho no hospital era desafiador, especialmente considerando seu estado emocional e físico. A gravidez, agora com 2 meses, começava a se manifestar com enjoos matinais que a deixavam fraca e tonta. Mas Mirela se agarrava àquela oportunidade como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Você tem talento natural, menina, comentou a supervisora de enfermagem depois de observar Mirela cuidando de uma idosa internada na ala geriátrica. Vejo muitos estagiários passarem por aqui, mas poucos demonstram essa compaixão genuína. Era verdade. Apesar de todas as dificuldades que enfrentava, Mirela encontrava na profissão uma fonte de propósito que a sustentava. Cada paciente que cuidava, cada sorriso de gratidão que recebia, cada vida que tocava de alguma forma positiva, a lembrava de por que escolhera ser enfermeira. É porque eu sei como é estar vulnerável, explicou para Dona Helena uma noite. Sei como é precisar de cuidado e compaixão. Cada paciente que atendo é como se fosse eu mesma em uma situação difícil. Mas nem tudo estava resolvido. As preocupações financeiras continuavam pesando sobre Mirela como uma nuvem negra. Ela conseguira voltar para a faculdade graças à ajuda de Dona Helena, que insistiu em pagar as mensalidades dos últimos meses, mas sabia que não podia depender dessa generosidade para sempre. Precisava encontrar uma forma de se sustentar e sustentar o filho que estava a caminho. Foi durante uma dessas noites de insônia, quando os medos do futuro a impediam de dormir, que Mirela tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua história. Levantou-se da cama e foi até a mesa da sala, onde guardava seus livros de enfermagem. Pegou um caderno velho e começou a escrever. Minha querida criança, escreveu na primeira página,
Ainda não sei se você é menino ou menina, ainda não sei como vamos viver, mas quero que saiba que você foi desejado desde o momento em que descobri sua existência. Seu pai pode ter fugido da responsabilidade, seu avô pode ter me rejeitado, mas eu escolho você. Escolho lutar por nós dois. A partir daquela noite, Mirella começou a escrever cartas para o filho, documentando cada dia de luta, cada pequena vitória, cada momento de esperança. Era sua forma de manter a sanidade e de se lembrar de que estava lutando por algo maior que si mesma. O mês passou rapidamente entre os estudos, o estágio no hospital e as tarefas domésticas que dividia com Dona Helena. A rotina trouxe uma estabilidade que Mirella não conhecia há meses, mas também a fez perceber o quanto sua vida havia mudado. Aos 24 anos, sentia como se tivesse envelhecido uma década em poucas semanas. Era uma sexta-feira à noite, quando tudo mudou novamente. Mirella estava voltando do hospital cansada, após um dia particularmente difícil na ala de emergência, quando percebeu uma movimentação estranha na rua de Dona Helena. Ambulâncias, carros de polícia e uma multidão de vizinhos se aglomeravam em frente à casa onde havia encontrado paz. O que aconteceu? Perguntou para uma vizinha conhecida, o coração disparando com uma premonição terrível. É a Dona Helena. Ela passou mal no trabalho e foi trazida de ambulância. Dizem que foi um infarto. O mundo de Mirella desabou novamente. Correu para o hospital onde estagiava, usando seus contatos para descobrir o estado de Dona Helena. As notícias não eram boas. O infarto havia sido severo e os médicos não podiam garantir que ela sobreviveria. Durante 3 dias, Mirella não saiu do lado da cama de Dona Helena na UTI. Falava com ela constantemente, contava sobre o dia no hospital, lia trechos dos livros de enfermagem, qualquer coisa para manter uma conexão com a mulher que se tornara sua salvação. Por favor, não me deixe, sussurrava, segurando a mão fria de Dona Helena. Você é a única família que tenho agora. Preciso de você. Mas na manhã do 4º dia, Dona Helena abriu os olhos pela última vez, apertou fracamente a mão de Mirella e sussurrou com dificuldade. Você é forte, vai conseguir. E então se foi, deixando Mirella órfã pela 2ª vez na vida. O funeral foi pequeno, com apenas alguns colegas do hospital e vizinhos próximos. Mirella descobriu que Dona Helena não tinha deixado testamento e que a casa seria vendida para quitar algumas dívidas médicas. Em questão de dias, ela se veria novamente sem lar, sem família e sem perspectivas. Na noite após o funeral, enquanto empacotava suas poucas posses no quartinho que dividira com tanta felicidade com Dona Helena, Mirella sentiu o desespero bater à porta novamente. Estava grávida de 3 meses, prestes a se formar em enfermagem, mas sem dinheiro para pagar as últimas mensalidades, sem casa para morar e sem ninguém no mundo em quem pudesse confiar. Pegou o caderno onde escrevia para o filho e acrescentou uma nova entrada. Hoje enterrei a mulher que me salvou quando eu mais precisava. Sinto como se estivesse novamente no fundo do poço. Mas agora carrego você comigo. Não sei como, mas vou encontrar uma forma de sair dessa situação. Prometo que você não vai crescer sem família, sem amor, sem oportunidades. Vou lutar até meu último suspiro para te dar a vida que merece. Fechou o caderno, pegou sua mochila e saiu da casa que por pouco tempo fora seu lar. O céu estava estrelado e Mirella olhou para cima, buscando algum sinal de esperança no infinito negro ponteado de luz. Não sabia que a apenas alguns quilômetros dali, um homem chamado Zion Marcolini estava passando pela pior noite de sua vida, lidando com suas próprias perdas e buscando um propósito que parecia ter se perdido em meio ao sucesso material que construíra. Zion Marcolini sempre acreditara que o dinheiro podia resolver qualquer problema. Aos 32 anos, havia construído um império empresarial que o colocara entre os homens mais ricos do país.
Suas empresas de tecnologia e investimentos geravam milhões mensalmente. Suas propriedades se espalhavam por 3 continentes e seu nome era reverenciado nos círculos mais exclusivos da sociedade. Mas naquela sexta-feira, sozinho em seu penthouse de luxo, com vista para toda a cidade de São Paulo, Zion descobria que havia coisas que nem todo o ouro do mundo poderia comprar de volta. Senhor Marcolini, a voz de seu assistente particular, Marcos, ecoou pelo interfone do apartamento. A reunião com os investidores japoneses foi reagendada para segunda-feira e sua mãe ligou novamente. Zion fechou os olhos, tentando bloquear a dor que a menção de sua mãe sempre trazia. Helena Marcolini estava internada há 6 meses em uma clínica particular de oncologia, lutando contra um câncer agressivo que parecia determinado a levá-la embora. Apesar de todos os recursos que ele investira, os melhores médicos, tratamentos experimentais, clínicas no exterior, nada conseguia deter o avanço da doença. O que ela disse? Perguntou a voz saindo mais áspera do que pretendia. Que está com saudades e gostaria que o senhor fosse visitá-la amanhã. Disse também que tem algo importante para conversar. Zion suspirou profundamente. Visitar a mãe era ao mesmo tempo a coisa que mais desejava e mais temia no mundo. Ver a mulher que o criara sozinha, que lutara incansavelmente para dar a ele oportunidades de crescer na vida, definhando em uma cama de hospital, era uma tortura que nem sua fortuna conseguia amenizar. Diga a ela que eu vou, respondeu finalmente. Depois que Marcos se despediu, Zion caminhou até a janela de vidro que ia do chão ao teto, observando as luzes da cidade, que se estendia até o horizonte. De sua cobertura no 40º andar, São Paulo parecia um tapete de luzes, organizado e controlável. Mas ele sabia que era uma ilusão. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas próprias lutas, suas próprias dores, suas próprias histórias de sobrevivência que ele nunca conheceria. O interfone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Senhor, desculpe incomodar novamente. Era Marcos outra vez. Acabei de receber uma ligação do segurança do prédio. Há uma moça na entrada que está perguntando se alguém precisa de ajuda doméstica. Ela parece em situação difícil. O porteiro quer saber se deve chamar a polícia. Por que me ligaria por causa disso? Zion franziu a testa intrigado. Bem, ela mencionou que tem experiência com cuidados médicos e que estava procurando especificamente por alguém que pudesse precisar de ajuda com um familiar doente. O porteiro pensou que talvez... Zion interrompeu, uma ideia estranha começando a formar em sua mente. Nos últimos meses, havia pensado em contratar alguém para acompanhar sua mãe durante os tratamentos. Alguém com conhecimento médico que pudesse oferecer o cuidado personalizado que os enfermeiros sobrecarregados da clínica nem sempre conseguiam proporcionar. Diga ao porteiro para deixá-la subir. Senhor, tem certeza? Nós não sabemos nada sobre essa pessoa. Marcos, eu construí uma empresa de bilhões confiando em instintos sobre pessoas. Deixa ela subir. E 15 minutos depois, Zion ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, viu diante dele uma jovem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ela estava visivelmente nervosa, segurando uma mochila pequena contra o peito como se fosse seu único bem no mundo. Suas roupas estavam limpas, mas amassadas, seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e seus olhos verdes revelavam uma mistura de desespero e determinação que ele reconheceu imediatamente. Boa noite, senhor. Sua voz era suave, educada, mas tremia ligeiramente. Meu nome é Mirela Vasconcelos. Sou estudante de enfermagem e estou procurando trabalho como cuidadora. Ouvi dizer que o senhor tem uma mãe que precisa de cuidados especiais. Zion a estudou por um momento. Havia algo naquela jovem que o intrigava, uma dignidade natural que contrastava com sua situação aparentemente desesperadora. Seus instintos, os mesmos que o haviam levado ao sucesso nos negócios, diziam que havia mais nela do que aparentava. Entre, disse, dando um passo para o lado. Vamos conversar. Mirela hesitou por um segundo antes de entrar, claramente impressionada com a grandiosidade do apartamento.
Zion viu seus olhos se arregalar ao observar a decoração luxuosa, os quadros de arte moderna, a vista espetacular da cidade. Mas percebeu também que ela não demonstrava inveja ou ganância, apenas uma apreciação silenciosa da beleza do lugar. Por favor, sente-se. Zion indicou uma das poltronas de couro italiano na sala de estar. Gostaria de algo para beber? Água? Suco? Água, por favor. Mirella se sentou na beirada da poltrona, claramente desconfortável com todo aquele luxo. Enquanto Zion buscava a água, observou discretamente a jovem. Notou que ela mantinha a postura ereta apesar do cansaço evidente, que suas mãos estavam limpas, apesar das roupas simples, e que havia uma inteligência brilhante em seus olhos que nenhuma adversidade conseguira apagar. Então, Mirella, disse ao se sentar na poltrona oposta, me conte sobre sua experiência com cuidados médicos. Estou no último semestre de enfermagem, começou ela, a voz ganhando firmeza conforme falava sobre sua paixão. Tenho feito estágio em um hospital público há 2 meses, principalmente nas alas de emergência e geriatria. Aprendi muito sobre cuidados paliativos, administração de medicamentos e principalmente sobre como oferecer conforto emocional para pacientes e familiares em momentos difíceis. E por que está procurando trabalho como cuidadora particular? Zion perguntou genuinamente curioso. A maioria dos estudantes prefere focar apenas nos estudos. Mirella baixou os olhos por um momento e Zion percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Quando ela ergueu o olhar novamente, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que o tocou de uma forma inesperada. Estou passando por algumas dificuldades pessoais, disse com honestidade. Preciso trabalhar para me sustentar e terminar o curso. E acredito que cuidar de pessoas é mais que um trabalho para mim. É uma vocação. Que tipo de dificuldades? A pergunta saiu antes que Zion pudesse se conter. Normalmente, ele não se interessava pelos problemas pessoais dos funcionários, mas havia algo naquela jovem que despertava sua curiosidade. Mirella hesitou, claramente debatendo internamente quanto deveria revelar. Finalmente, decidiu pela honestidade. Fiquei grávida e meu pai me expulsou de casa. O pai da criança não quis assumir responsabilidade. A senhora que me acolheu morreu na semana passada e agora estou sozinha no mundo. As palavras saíram em um sussurro, mas carregavam uma dignidade que impressionou Zion. Por um momento, o silêncio se instalou na sala. Zion estava processando o que acabara de ouvir, sentindo uma mistura de admiração pela coragem da jovem e indignação pelas pessoas que a haviam abandonado. Quantos anos você tem? Perguntou suavemente. 24. E está grávida de quantos meses? 3 meses e meio. Zion se levantou e caminhou até a janela, pensando. Sua mãe sempre fora uma excelente juíza de caráter, e ele imaginou o que ela pensaria daquela jovem. Helena Marcolini sempre dissera que as pessoas revelavam sua verdadeira natureza nos momentos de maior adversidade. E ali estava uma jovem que, mesmo enfrentando rejeição, abandono e pobreza, não perdera sua dignidade nem sua compaixão pelos outros. Minha mãe está com câncer, disse finalmente, ainda de costas para Mirella. Está internada em uma clínica particular, mas os enfermeiros estão sobrecarregados. Ela precisa de alguém que possa oferecer atenção personalizada, que entenda suas necessidades médicas e emocionais. Eu posso fazer isso. A resposta de Mirella veio imediata e firme. Sei como é perder uma mãe. Perdi a minha quando tinha 16 anos. Sei da importância de cada momento, de cada conversa, de cada gesto de carinho. Zion se virou para ela, tocado pela sinceridade em sua voz. É um trabalho difícil. Minha mãe ela está se despedindo, pode ser emocionalmente desgastante. Toda a vida é preciosa. Mirella se levantou encontrando os olhos dele. Se eu puder tornar os dias dela mais confortáveis, mais dignos, mais cheios de amor, então será o trabalho mais importante que já fiz. Pela primeira vez em meses, Zion sentiu algo parecido com esperança se mexer em seu peito. Havia algo naquela jovem, uma força interior, uma compaixão genuína que o fazia acreditar que ela poderia realmente fazer a diferença na vida de sua mãe. O trabalho seria período integral, explicou. Você ficaria na clínica durante o dia e teria um quarto aqui no prédio durante a noite.
O salário seria de R$ 15.000 por mês, mais benefícios. Mirella piscou várias vezes, claramente em choque com o valor. Para alguém que havia passado semanas comendo uma vez por dia, R$ 15.000 pareciam uma fortuna impossível. Senhor Marcolini, Isso é muito generoso, mas não é generosidade. Zion a interrompeu. É uma oferta de trabalho justa para alguém que vai cuidar da pessoa mais importante da minha vida. E, por favor, me chame de Zion. Mirella sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Depois de semanas de desespero, a vida parecia estar oferecendo uma chance de recomeço que ela jamais ousara sonhar. Quando posso começar? Perguntou, a voz embargada de emoção. Amanhã, se quiser, vou te levar para conhecer minha mãe de manhã. Se vocês se entenderem bem, podemos acertar todos os detalhes. Naquela noite, Mirella dormiu pela primeira vez em semanas, em uma cama de verdade, em um quarto de hóspedes do prédio de Zion, que era maior que a casa inteira onde crescera. Mas mais importante que o conforto físico era a sensação de que talvez, apenas talvez, sua vida estivesse prestes a mudar para melhor. Escreveu em seu caderno antes de dormir: Meu querido bebê, hoje conheci um homem que pode mudar nossas vidas. Ele é rico e poderoso, mas vi tristeza em seus olhos, a mesma tristeza que carrego por ter perdido pessoas que amava. Amanhã vou conhecer sua mãe, que está doente. Sinto que Deus está nos colocando no caminho de pessoas que precisam tanto de amor quanto nós precisamos de uma chance. Talvez possamos nos curar mutuamente. Do outro lado da cidade, em sua cobertura de luxo, Zion também não conseguia dormir. Pensava na jovem corajosa que havia acabado de contratar e se perguntava se não estava tomando uma decisão impulsiva. Mas havia algo em Mirella que o intrigava profundamente. Uma combinação de força e vulnerabilidade que despertava nele instintos protetivos que não sabia que possuía. Pela primeira vez em meses, Zion Marcolini adormeceu pensando em algo além de relatórios financeiros e reuniões de negócios. Pensava em esperança, em segundas chances e na possibilidade de que mesmo as situações mais difíceis pudessem levar a coisas extraordinárias. Nenhum dos dois sabia que aquele encontro aparentemente casual na portaria de um prédio de luxo era, na verdade, o primeiro fio de uma trama que o destino vinha tecendo há muito tempo, unindo duas almas feridas que encontrariam uma na outra a cura para suas dores mais profundas. O primeiro encontro entre Mirella e Helena Marcolini aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado. Zion havia passado a noite acordado, ansioso sobre como sua mãe reagiria à nova cuidadora e se perguntando se não havia cometido um erro ao tomar uma decisão tão importante baseada apenas em intuição. A Clínica Santa Teresa era uma das mais luxuosas de São Paulo, com jardins impecáveis, quartos que pareciam suítes de hotel 5 estrelas e uma equipe médica renomada internacionalmente. Mas para Zion, sempre seria o lugar onde sua mãe estava morrendo lentamente, e nenhuma decoração elegante conseguia disfarçar essa realidade dolorosa. Nervosa? Perguntou a Mirella enquanto caminhavam pelo corredor que levava ao quarto de Helena. Um pouco, admitiu ela, ajeitando o uniforme branco impecável que Zion havia providenciado na noite anterior. Quero causar uma boa impressão. Quero que ela confie em mim. Minha mãe tem um sexto sentido para pessoas. Se você for genuína com ela, vocês vão se dar bem. Zion parou diante da porta do quarto 315. Só prepare-se. Ela está muito diferente do que era antes da doença. Quando entraram no quarto, Mirella viu uma mulher de 62 anos deitada em uma cama hospitalar, conectada a diversos aparelhos médicos. Helena Marcolini havia sido uma mulher imponente em seus dias de saúde. Mirella podia ver isso nas fotografias espalhadas pelo quarto, mas o câncer havia cobrado seu preço. Sua pele estava pálida, seus cabelos quase completamente caídos devido à quimioterapia, e seu corpo parecia frágil como porcelana. Mas quando Helena abriu os olhos e sorriu ao ver o filho, Mirella percebeu que a essência daquela mulher permanecia intacta. Havia uma força interior, uma dignidade natural que nenhuma doença conseguia destruir. Zion, meu amor. A voz de Helena era fraca, mas cheia de carinho. Você trouxe uma visita? Mãe,
Esta é Mirela Vasconcelos, a enfermeira que eu te falei. Zion se aproximou da cama e beijou a testa da mãe. Ela vai te fazer companhia e ajudar com seus cuidados. Helena direcionou seu olhar para Mirela e, por um momento, as duas mulheres se estudaram em silêncio. Mirela sentiu como se estivesse sendo analisada não apenas por uma paciente, mas por uma mãe preocupada, que queria ter certeza de que estava deixando seu filho em boas mãos. Você é muito jovem, observou Helena finalmente. Quantos anos tem, querida? 24, senhora Marcolini. Sei que pareço inexperiente, mas prometo que vou cuidar da senhora com todo o carinho e dedicação que puder oferecer. Helena. A mulher mais velha sorriu suavemente. Me chame de Helena e me conte um pouco sobre você. Zion disse que você estuda enfermagem? Mirela olhou rapidamente para Zion, incerta sobre quanto deveria revelar. Ele assentiu encorajadoramente e ela decidiu ser honesta. Estou no último semestre. Sempre quis ser enfermeira porque perdi minha mãe quando era adolescente e vi como os cuidados médicos com compaixão podem fazer diferença na vida das pessoas. E sua família? Helena perguntou, demonstrando o interesse genuíno que sempre tivera pelas pessoas. É complicado. Mirela hesitou. Atualmente estou sozinha no mundo, mas não me vejo como vítima das circunstâncias. Vejo como uma oportunidade de construir uma nova família, baseada em escolhas, e não apenas em sangue. Helena estudou a jovem por mais alguns momentos, e Mirela podia sentir que estava sendo avaliada. Finalmente, a mulher mais velha estendeu sua mão frágil. Sabe de uma coisa, Mirela? Eu gosto de você. Há uma honestidade em seus olhos que é rara de encontrar. Helena apertou suavemente a mão da jovem. E há algo mais. Você entende a dor, não é? Reconheço nos seus olhos a mesma tristeza que vejo nos do meu filho. A observação pegou tanto Mirela quanto Zion de surpresa. Helena sempre fora perceptiva, mas a doença parecia ter aguçado ainda mais sua capacidade de ler as pessoas. Mãe! Zion começou, mas ela o interrompeu. Deixa que eu termine, filho. Helena voltou sua atenção para Mirela. Não sei que dificuldades você enfrentou na vida, querida, mas posso ver que você é uma sobrevivente. E sabe o que mais? Acho que você e meu filho têm mais em comum do que imagina. A partir daquele momento, a conexão entre Helena e Mirela foi instantânea. A mulher mais velha parecia ter encontrado na jovem não apenas uma cuidadora, mas uma confidente, uma filha do coração que entendia suas dores e medos sem julgamento. Nos dias que se seguiram, Mirela estabeleceu uma rotina cuidadosa. Chegava à clínica todas as manhãs às 7 horas, ajudava Helena com o banho e café da manhã, acompanhava os procedimentos médicos e passava horas conversando sobre a vida, sonhos e memórias. À noite, voltava para o apartamento que Zion havia providenciado no mesmo prédio onde morava, exausta, mas realizada. Você sabe que meu filho nunca trouxe uma namorada para me conhecer? Comentou Helena uma tarde, enquanto Mirela ajudava a pentear seus poucos cabelos que restavam. Ele deve ser muito seletivo, Mirela respondeu diplomaticamente, tentando não demonstrar a curiosidade que aquela informação despertava. Seletivo ou com medo de se entregar. Helena suspirou. Zion construiu muralhas ao redor do coração desde muito jovem. O pai dele nos abandonou quando ele tinha apenas 8 anos. E desde então ele acredita que não pode confiar em ninguém além de si mesmo. Mirela absorveu essa informação, começando a entender melhor a personalidade complexa de Zion. Nas últimas semanas, ela havia observado como ele visitava a mãe religiosamente todos os dias, sempre atencioso e carinhoso, mas mantendo uma distância emocional que parecia dolorosa para ambos. Ele te ama muito, disse Mirela suavemente. Posso ver isso em cada olhar, em cada gesto. Eu sei, e é exatamente por isso que me preocupo. Helena pegou a mão de Mirela. Quando eu partir, ele vai ficar completamente sozinho. Tem dinheiro, tem sucesso, mas não tem amor verdadeiro na vida. E isso me assombra. Foi nessa conversa que Mirela começou a entender que seu papel na vida da família Marcolini poderia ser maior do que simplesmente cuidar de uma paciente.
Helena estava claramente preocupada com o futuro emocional do filho, e Mirella suspeitava que a mulher mais velha estava tramando algo. Suas suspeitas se confirmaram algumas semanas depois, quando Helena pediu para falar com ela em particular. Mirella, querida, preciso te pedir um favor. Helena estava deitada na cama, mas seus olhos brilhavam com determinação. Quero que você prometa que vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Helena, não fale assim. Não, deixa eu terminar. A mulher mais velha segurou a mão de Mirella com uma força surpreendente. Eu sei que meu tempo está acabando. Os médicos podem tentar me dar esperança, mas eu sinto no meu corpo. E antes de partir, preciso saber que Zion não vai ficar completamente sozinho. Ele tem muitos amigos, colegas de trabalho. E isso não é família, querida. Isso não é amor. Helena tossiu levemente antes de continuar. Você entende dor. Você entende perda. Você pode ser a pessoa que vai ajudá-lo a abrir o coração novamente. Mirella sentiu o peso da responsabilidade que Helena estava colocando sobre seus ombros. Como poderia prometer cuidar de um homem que mal conhecia, especialmente considerando sua própria situação vulnerável? Helena, eu estou grávida, confessou finalmente, sentindo que a mulher merecia saber a verdade completa. Para sua surpresa, Helena sorriu. Eu sei, querida. Uma mãe sempre reconhece os sinais. Ela acariciou suavemente a barriga ainda pequena de Mirella. E isso torna tudo ainda mais perfeito. Perfeito? Zion precisa de uma família. Você precisa de segurança e proteção. Seu bebê precisa de um pai. Às vezes, o destino junta as pessoas de formas inesperadas. Mirella ficou em silêncio, processando as palavras de Helena. A ideia de que ela e Zion pudessem formar algum tipo de família parecia absurda e impossível. Eles vinham de mundos completamente diferentes, e ele nem mesmo sabia sobre sua gravidez. Helena, ele nem sabe que estou grávida, e mesmo que soubesse, somos pessoas muito diferentes. As diferenças podem se complementar, querida. Você tem a compaixão e a força emocional que ele perdeu. Ele tem a estabilidade e proteção que você precisa, e ambos entendem o que é sofrer. Nos dias seguintes, Mirella não conseguia parar de pensar na conversa com Helena. Observava Zion com novos olhos quando ele visitava a mãe, notando detalhes que antes havia ignorado. A forma como suas mãos tremiam ligeiramente quando tocava Helena. A tristeza profunda em seus olhos quando pensava que ninguém estava olhando. A solidão que parecia envolvê-lo como uma segunda pele. Foi durante uma dessas observações que aconteceu o incidente que mudaria a dinâmica entre eles para sempre. Helena havia passado uma noite particularmente difícil, com dores intensas que nem os analgésicos mais fortes conseguiam controlar. Mirella ficou ao seu lado durante toda a madrugada, segurando sua mão, fazendo compressas frias, sussurrando palavras de conforto. Quando Zion chegou de manhã para sua visita diária, encontrou as duas mulheres adormecidas, Helena na cama e Mirella curvada sobre uma cadeira, ainda segurando a mão da paciente. Algo no peito de Zion se contraiu ao ver aquela cena. A dedicação de Mirella ia muito além do profissional. Ela claramente amava sua mãe como se fosse família. E Helena, mesmo no sono, parecia mais tranquila e protegida do que ele havia há meses. Mirella, ele sussurrou suavemente, tocando seu ombro. Ela acordou imediatamente, confusa por um momento antes de se lembrar onde estava. Zion, desculpe, eu deveria ter ido para casa, mas ela estava com tanto dor que... Não se desculpe. Ele a interrompeu, sua voz carregada de uma emoção que raramente demonstrava. Obrigado por ficar com ela, por cuidar dela como se fosse sua própria mãe. Mirella viu lágrimas se formarem nos olhos de Zion, e pela primeira vez percebeu que por trás de toda aquela riqueza e poder havia um homem assustado que estava perdendo a única pessoa que realmente amava. Ela é especial, disse Mirella suavemente. Qualquer pessoa que passasse 5 minutos com sua mãe se apaixonaria por ela. Não qualquer pessoa. Zion se sentou na cadeira ao lado da dela. Você tem um dom especial, Mirella. Não é apenas seu conhecimento médico, é sua capacidade de amar, de se importar genuinamente com as pessoas. Por um momento, eles ficaram em silêncio,
observando Helena dormir pacificamente. Havia uma intimidade naquele momento que nenhum dos dois esperava. Uma conexão que ia além da relação profissional que oficialmente mantinham. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Zion quebrou o silêncio. Mirella assentiu, ainda um pouco sonolenta. O que aconteceu realmente? Com sua família, com o pai do seu bebê? Ele fez uma pausa. Minha mãe me contou que você está grávida. Mirella sentiu o coração acelerar. Havia chegado o momento da verdade total. Meu pai me expulsou de casa quando descobriu sobre a gravidez. O pai da criança simplesmente desapareceu quando soube. E agora está namorando outra pessoa. Sua voz era calma, mas Zion podia ouvir a dor por trás das palavras. A única pessoa que me ajudou foi Dona Helena, a senhora que me acolheu. Quando ela morreu, eu estava literalmente na rua quando seu porteiro me perguntou se eu precisava de trabalho. Zion processou essas informações, sentindo uma raiva crescente contra as pessoas que haviam abandonado Mirella quando ela mais precisava. E o bebê? Como você se sente sobre ter um filho sozinha? Eu não estou sozinha. Mirella colocou a mão sobre a barriga, onde uma pequena saliência começava a se formar. Tenho meu filho comigo, e agora tenho Helena, que se tornou a família que eu pensava ter perdido para sempre. Tenho você, que me deu uma chance quando ninguém mais daria. Talvez minha família não seja tradicional, mas é real. Algo fundamental mudou entre eles naquele momento. Zion olhou para Mirella e não viu mais apenas uma funcionária competente, mas uma mulher extraordinária que havia transformado dor em compaixão, abandono em força e solidão em amor. Mirella, ele começou, mas foi interrompido pela voz fraca de Helena. Vocês dois estão aí? Ela abriu os olhos lentamente, sorrindo ao ver os dois ao lado de sua cama. Estamos, mãe. Como você está se sentindo? Melhor. Helena olhou alternadamente para Zion e Mirella, e um sorriso conhecedor apareceu em seus lábios. Muito melhor. Naquela manhã, enquanto ajudava Helena com o café da manhã, Mirella percebeu que algo havia mudado irrevogavelmente entre ela e Zion. Havia uma nova intimidade, uma compreensão mútua que não existia antes. E quando Helena a puxou para perto com seus últimos recursos de força, sussurrou em seu ouvido: ele está se apaixonando por você, querida, e você por ele. Deixa acontecer. Mirella sentiu seu coração disparar, sabendo que Helena estava certa. Apesar de todas as diferenças entre eles, apesar de todos os obstáculos práticos e emocionais, algo profundo e verdadeiro estava nascendo entre ela e Zion Marcolini. E pela primeira vez em meses, permitiu-se acreditar que talvez o destino estivesse realmente conspirando a seu favor. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma transformação sutil, mas profunda na dinâmica entre Mirella e Zion. O que começara como uma relação estritamente profissional evolui dia após dia para algo mais íntimo e significativo, tecido pelos fios invisíveis da compaixão mútua e do cuidado compartilhado por Helena. Zion começou a passar mais tempo na clínica, não apenas cumprindo o dever de filho, mas genuinamente desejando estar perto da mãe e, embora ainda não admitisse para si mesmo, perto de Mirella. Observava fascinado como ela transformava a rotina médica fria em momentos de carinho e humanidade. Via como Helena sorria mais, falava mais, parecia mais viva quando Mirella estava por perto. Você tem um talento especial para fazer as pessoas se sentirem especiais, comentou uma tarde, enquanto observava Mirella ajudar sua mãe a escovar os poucos cabelos que restavam após a quimioterapia. Não é talento, Mirella respondeu suavemente, concentrada em fazer pequenas tranças nos fios grisalhos de Helena. É amor. Quando você realmente se importa com alguém, todo gesto se torna especial. Helena, que permanecia quieta durante o penteado, sorriu ao ouvir a conversa entre os dois. Nos últimos dias, vinha observando com crescente satisfação como o filho e sua cuidadora se aproximavam. Havia uma química inegável entre eles, mas mais que isso, havia uma compatibilidade de almas, que ela reconhecia como rara e preciosa. Mirella, querida, disse Helena quando a jovem terminou de arrumar seus cabelos.
Poderia buscar um chá para mim na lanchonete? Estou com vontade de camomila. Claro. Mirella se levantou imediatamente. Zion, quer alguma coisa? Um café, por favor. Ele sorriu, notando como ela sempre incluía suas necessidades em tudo que fazia. Quando ficaram sozinhos, Helena se virou para o filho com uma expressão séria que ele conhecia bem. Era o olhar que ela tinha quando queria ter uma conversa importante. Filho, preciso falar contigo sobre algo crucial. Zion se aproximou da cama, instintivamente sabendo que aquela conversa mudaria algo fundamental em suas vidas. Estou ouvindo, mãe. Eu não vou durar muito mais tempo. Helena levantou a mão quando Zion começou a protestar. Não, deixa eu terminar. Os médicos podem dizer o que quiserem, mas eu sinto no meu corpo. Tenho talvez algumas semanas, no máximo 2 meses. As palavras atingiram Zion como socos no estômago. Mesmo sabendo da gravidade da situação de sua mãe, ouvir aquela declaração tão direta o deixou sem ar. Mãe, você não pode desistir. Não estou desistindo, amor. Estou sendo realista. Helena pegou a mão do filho. E é exatamente por isso que preciso te dizer algumas coisas, enquanto ainda tenho força e lucidez. Zion assentiu, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam transbordar. Primeiro, Mirella não é apenas uma funcionária. Ela se tornou a filha que eu nunca tive, e você precisa tratá-la como família quando eu partir. Claro, mãe, ela sempre terá um lugar na minha vida. Não estou falando de gratidão ou obrigação, Zion. Helena o olhou diretamente nos olhos. Estou falando de amor. Você está se apaixonando por ela, e ela por você. E isso me enche de alegria. Zion sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, vinha lutando contra sentimentos que cresciam a cada dia, tentando convencer-se de que era apenas gratidão pelo cuidado que Mirella oferecia à sua mãe. Mãe, é complicado. Ela está grávida, eu sou o patrão dela. Bobagem. Helena o interrompeu com mais energia do que demonstrava há semanas. O amor verdadeiro não conhece complicações. Conhece apenas oportunidades de crescer. Mas e se eu não souber como amar? E se eu for como meu pai e acabar magoando ela? A pergunta revelava o medo mais profundo de Zion. O terror que o assombrava desde a infância de que carregasse os genes emocionais de um homem que abandonara a família. Meu filho querido. Helena acariciou seu rosto com uma ternura infinita. Você já está amando. A forma como cuida de mim, como se preocupa com Mirella, como tratou uma completa estranha com generosidade. Isso é amor. Você não é seu pai. Você é o homem que eu criei e esse homem tem um coração imenso. Naquele momento, Mirella voltou com o chá e o café, mas parou na porta ao perceber a intensidade da conversa entre mãe e filho. Helena acenou para que ela entrasse. Mirella, querida, venha cá. Vocês dois precisam ouvir o que tenho para dizer. Mirella se aproximou hesitante, sentindo que estava prestes a ser envolvida em algo muito além de suas responsabilidades profissionais. Sente-se. Helena indicou a cadeira ao lado da cama. Zion, você também. Quando ambos estavam acomodados, Helena respirou fundo, reunindo forças para o que sabia ser uma das conversas mais importantes de sua vida. Vocês dois são pessoas extraordinárias que passaram por dores profundas. Zion carrega a ferida do abandono do pai e o medo de confiar no amor. Mirella carrega a dor da rejeição familiar e do abandono do pai de seu filho. Mas ao invés de permitir que essas dores os destruam, vocês as transformaram em compaixão. Mirella e Zion se entreolharam, ambos reconhecendo a verdade nas palavras de Helena. Mirella, você trouxe luz para a vida do meu filho. Pela primeira vez em anos, vejo esperança nos olhos dele. Vejo-o se preocupar com algo além do trabalho. E Zion, você ofereceu a Mirella não apenas um emprego, mas dignidade, respeito e a chance de reconstruir sua vida. Helena fez uma pausa, observando como ambos evitavam se olhar diretamente, claramente emocionados com suas palavras. Eu não vou estar aqui para ver vocês se descobrirem, mas quero que saibam que têm minha bênção. Mais que isso, tem meu desejo ardente de que encontrem um no outro a família que ambos perderam. Helena, Mirella começou, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Deixa eu terminar, querida. Helena sorriu através de suas próprias lágrimas. Zion,
Quero que você prometa que vai cuidar de Mirella e do bebê dela como se fossem seu sangue. E Mirella, quero que você prometa que vai ensinar meu filho teimoso a abrir o coração novamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Finalmente, Zion se levantou e se ajoelhou ao lado da cama da mãe. Eu prometo, mãe, prometo que vou cuidar delas para sempre. Mirella também se aproximou, pegando a mão livre de Helena. E eu prometo que vou ajudá-lo a encontrar a felicidade que merece. Helena sorriu com uma satisfação profunda, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Agora, disse com um brilho travesso nos olhos, vocês dois vão parar de fingir que não estão apaixonados e vão se beijar na frente desta velha que só quer ver seus filhos felizes antes de partir. Mirella corou intensamente e Zion riu através das lágrimas. Era tão típico de sua mãe transformar um momento emocionalmente intenso em algo doce e até divertido. Mãe, você é impossível. Sou uma mãe que não tem tempo para subterfúgios. Helena fez um gesto com a mão. Agora vamos, me deem este presente. Zion e Mirella se entreolharam e pela primeira vez não desviaram o olhar. Nos olhos um do outro viram reflexos de suas próprias dores, mas também esperanças, sonhos e a possibilidade de um amor que podia curar feridas antigas. Lentamente, Zion se aproximou de Mirella, erguendo sua mão para acariciar suavemente seu rosto. Você tem certeza? Sussurrou. Tenho, Mirella respondeu, sua voz trêmula de emoção. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo suave, cheio de promessas não ditas e esperanças compartilhadas. Helena assistiu com lágrimas de alegria correndo por seu rosto, sabendo que acabara de testemunhar o nascimento de um amor que mudaria todas as suas vidas. Quando se separaram, Zion apoiou sua testa na de Mirella. Eu me apaixonei por você, confessou em um sussurro. Eu também. Ela respondeu, colocando a mão sobre seu coração. Helena bateu palmas fracamente, radiante de felicidade. Agora sim, agora posso partir em paz, sabendo que meus filhos se encontraram. Nos dias que se seguiram a essa confissão, a relação entre Mirella e Zion floresceu de uma forma que surpreendeu a ambos. Não havia pressa ou pressão, apenas uma compreensão crescente de que haviam encontrado um no outro algo que nem sabiam que estavam procurando. Zion começou a incluir Mirella em aspectos de sua vida além do cuidado com Helena. Levava-a para jantar quando saíam tarde da clínica. Apresentou-a a Marcos e outros funcionários próximos como alguém muito especial em sua vida e passou horas conversando com ela sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão completa. Mirella confessou uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim da clínica ao luar. Depois de tudo que passei, achei que nunca mais conseguiria confiar que algo bom podia acontecer. Eu sei exatamente como se sente. Zion parou e se virou para ela. Passei anos construindo muralhas, convencido de que era mais seguro viver sozinho. Mas você derrubou todas essas defesas sem nem tentar. Mirella sorriu, colocando a mão sobre a barriga que começava a crescer de forma mais evidente. E quanto ao bebê? Como você se sente sobre isso? Zion colocou sua mão sobre a dela, protegendo a vida que crescia dentro de Mirella. Este bebê é parte de você, então é parte de mim também. Ele ou ela vai crescer com todo o amor que eu posso oferecer. Naquela noite, quando Mirella escreveu em seu caderno para o bebê, suas palavras estavam cheias de uma felicidade que ela pensou ter perdido para sempre. Meu querido filho, hoje posso dizer com certeza que você vai nascer em uma família cheia de amor. Zion não é apenas um homem bom. Ele é o homem que Deus escolheu para ser seu pai. Helena, nossa anjo da guarda, está nos observando com o coração cheio de alegria. Estamos criando algo lindo dos destroços de nossas vidas separadas. Mas como toda história de amor verdadeiro, a dele seria testada de formas que ainda não podiam imaginar. O destino havia apenas começado a tecer a trama complexa que uniria suas vidas para sempre. Helena Marcolini partiu em uma manhã de terça-feira, exatamente 6 semanas após ter abençoado o amor entre seu filho e Mirella. Foi uma despedida serena, cercada pelas 2 pessoas que mais amava no mundo,
segurando as mãos de ambos enquanto sussurrava suas últimas palavras de amor e encorajamento. Cuidem um do outro e sejam felizes. Foram suas palavras finais, ditas com um sorriso pacífico que permaneceria para sempre gravado nos corações de Zion e Mirella. A morte de Helena deixou um vazio imenso, mas também criou uma união ainda mais profunda entre Zion e Mirella. Eles encontraram consolo um no outro, compartilhando não apenas a dor da perda, mas também as memórias preciosas dos últimos meses ao lado da mulher extraordinária que os havia unido. Ela sabia que ia morrer em paz, porque nos deixou unidos, reflexionou Mirella na noite após o funeral, enquanto ela e Zion estavam sentados no terraço de seu apartamento, observando as luzes da cidade que Helena tanto amava. Minha mãe sempre foi sábia. Zion apertou a mão de Mirella. Ela viu em nós algo que nem nós mesmos conseguíamos enxergar. Foi durante esse período de luto compartilhado que Zion tomou uma decisão que mudaria definitivamente o rumo de suas vidas. Numa noite, 3 semanas após a morte de Helena, ele se ajoelhou diante de Mirella com um anel de diamante que pertencera à sua mãe. Mirella Vasconcelos, começou, sua voz trêmula de emoção. Você chegou na minha vida quando eu mais precisava de luz. Você cuidou da minha mãe como se fosse sua própria família. E cuidou do meu coração quebrado com uma compaixão que eu nem sabia que existia. Mirella sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, tocada pela vulnerabilidade crua na voz do homem que amava. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas paixão, mas parceria. Não é apenas romance, mas respeito mútuo e cuidado constante. Zion respirou fundo. Quero passar o resto da minha vida provando que mereço o amor que você me oferece. Quer se casar comigo? Sim. A resposta saiu como um sussurro emocionado. Sim, eu quero. Quando Zion colocou o anel no dedo de Mirella, ambos sabiam que não estavam apenas celebrando seu amor, mas honrando a memória de Helena e construindo a família que ela sonhara para eles. O casamento aconteceu 2 meses depois, em uma cerimônia íntima realizada no jardim da clínica, onde Helena passara seus últimos dias. Mirella, agora com 6 meses de gravidez, estava radiante em um vestido simples, mas elegante, que Zion havia mandado fazer especialmente para ela. Dona Helena está aqui conosco em espírito. Mirella sussurrou para Zion durante a cerimônia, tocando o colar discreto que usava. Um presente que a senhora lhe dera e que sempre carregava como lembrança. E Helena também. Todas as mães que nos amaram estão celebrando conosco hoje. Zion concordou, beijando suavemente sua testa. Quando trocaram votos, suas palavras foram diretas do coração. Zion, disse Mirella, você me encontrou quando eu estava perdida e me deu não apenas um lar, mas uma família. Prometo amar você e honrar a memória de sua mãe todos os dias da minha vida. Mirella, respondeu Zion, você me ensinou que o amor verdadeiro não é fraqueza, mas a maior força que existe. Prometo proteger você e nosso filho e construir com você a família que minha mãe sonhou para nós. Após o casamento, a vida do casal se estabilizou em uma rotina de felicidade que nenhum dos dois jamais imaginou possível. Zion insistiu que Mirella terminasse sua faculdade de enfermagem, contratando os melhores tutores particulares para que ela pudesse estudar em casa durante os últimos meses de gravidez. Sua educação é importante, argumentou quando ela protestou sobre os gastos. Quero que nosso filho cresça vendo a mãe como uma profissional realizada, não apenas como esposa de um homem rico. A consideração e o respeito de Zion pela independência de Mirella aprofundaram ainda mais o amor entre eles. Ele jamais tentou controlar ou diminuir seus sonhos, mas sim apoiá-los e fortalecê-los. Você sabe que não precisa trabalhar por necessidade financeira, disse numa conversa sobre o futuro profissional de Mirella. Mas sei que precisa trabalhar por realização pessoal.
e eu apoio completamente isso. Foi nesse período que Zion começou a expandir seus negócios para incluir projetos sociais ligados à saúde. Inspirado pela paixão de Mirella pela enfermagem e pelas histórias que ela contava sobre pacientes carentes, ele criou uma fundação dedicada a oferecer tratamento médico gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade. Quero que nosso dinheiro sirva para mais do que apenas acumular mais dinheiro, explicou para Mirella. Quero que ele seja uma ferramenta para diminuir o sofrimento de outras pessoas que passaram pelo que você passou. A Fundação Helena Marcolini, nomeada em homenagem à mãe de Zion, tornou-se rapidamente um dos projetos mais importantes de suas vidas. Mirella, mesmo grávida, participou ativamente do planejamento, usando sua experiência como paciente e estudante de enfermagem para garantir que os serviços oferecidos fossem realmente eficazes. Sua mãe ficaria orgulhosa. Mirella comentou durante uma reunião sobre a fundação. Ela sempre disse que o verdadeiro sucesso se mede pelo bem que fazemos aos outros. Aprendi isso com vocês duas. Zion a abraçou carinhosamente. Você e minha mãe me ensinaram que riqueza sem propósito é vazia. 3 semanas antes do nascimento do bebê, aconteceu algo que testaria mais uma vez a força do amor entre eles. Roberto Vasconcelos, o pai de Mirella, apareceu inesperadamente na portaria do prédio onde moravam. Senhor, há um homem aqui embaixo que diz ser pai da senhora Mirella, informou o porteiro através do interfone. Ele quer falar com ela. Mirella sentiu o coração acelerar. Não via o pai há mais de 8 meses, desde a noite em que ele a expulsara de casa. Zion, percebendo sua ansiedade, segurou sua mão firmemente. Você não precisa vê-lo se não quiser, disse com voz protetora. Posso dizer ao porteiro para mandá-lo embora. Não. Mirella respirou fundo, sentindo uma força interior que havia desenvolvido ao longo dos meses difíceis. Quero falar com ele. Preciso fechar esse ciclo. Quando Roberto subiu ao apartamento, ficou visivelmente impressionado com o luxo do lugar e claramente desconfortável com a situação. Era um homem orgulhoso, que raramente admitia erros, e estar ali era uma das coisas mais difíceis que já fizera. Mirella, disse ao vê-la, notando imediatamente sua barriga avantajada e o anel de casamento em seu dedo. Você se casou? Estou. Mirella respondeu com dignidade, mas sem frieza. Este é meu marido, Zion Marcolini. Zion se levantou e estendeu a mão para Roberto, que a apertou hesitante. Senhor Vasconcelos, disse Zion respeitosamente. É um prazer conhecê-lo. Roberto estudou o jovem à sua frente, bem vestido, educado, claramente próspero, e sentiu uma mistura de alívio e culpa. Eu vim aqui para... Roberto lutou com as palavras, claramente tendo dificuldade para expressar seus sentimentos. Soube através de vizinhos que você estava bem, que havia se casado. Vim para me desculpar. As palavras saíram com dificuldade, cada uma custando um pedaço do orgulho que ele cultivara toda a vida. Pai. Mirella sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Deixa eu terminar. Roberto levantou a mão. Eu estava errado, completamente errado. Você é minha filha, e eu deveria ter te apoiado quando mais precisava, não te expulsar de casa como um animal. Zion observou a cena com sensibilidade, percebendo que aquele era um momento crucial na vida de sua esposa. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, continuou Roberto. Sei que te magoei de uma forma que talvez nunca possa ser curada completamente, mas queria que soubesse que não passa um dia sem eu me arrepender da minha reação. Mirella se levantou lentamente e caminhou até o pai. Por um momento eles se olharam nos olhos, 2 adultos que haviam crescido e aprendido através da dor. Eu te perdoo, pai, disse suavemente, e quero que conheça seu neto quando ele nascer. Roberto desabou em lágrimas, abraçando a filha que pensou ter perdido para sempre. Zion assistiu à reconciliação com o coração cheio, sabendo que Mirella acabara de recuperar uma parte importante de sua família. Você tem um bom marido, Roberto disse para Mirella depois de se recompor, olhando para Zion com respeito. Posso ver nos olhos dele que te ama de verdade. Tenho. Mirella sorriu, olhando para Zion com amor infinito.
e ele vai ser um pai maravilhoso. Naquela noite, após Roberto ter ido embora com a promessa de retornar para conhecer o neto, Mirella e Zion conversaram sobre o dia extraordinário que haviam vivido. Sua capacidade de perdoar me impressiona, disse Zion, acariciando a barriga de Mirella onde o bebê chutava ativamente. Depois de tudo que seu pai fez, você ainda conseguiu abrir o coração para ele. Aprendi com Helena que o perdão liberta quem perdoa, não apenas quem é perdoado. Mirella colocou a mão sobre a de Zion. E nosso filho vai crescer conhecendo seus dois avós, Roberto e a memória de Helena através de suas histórias. Nossa família está ficando completa. Zion beijou suavemente os lábios de Mirella. Você, eu, nosso bebê e todos os que nos amam. 2 semanas depois, em uma manhã ensolarada de primavera, nasceu Gabriel Marcolini Vasconcelos, um menino saudável e perfeito que chorou vigorosamente ao chegar ao mundo, como se estivesse anunciando sua presença com toda a força de vida que carregava. Quando colocaram o bebê nos braços de Mirella, ela olhou para aquele rostinho perfeito e soube que toda a dor que havia passado valera a pena para chegar àquele momento. Olá, meu amor, sussurrou para o filho. Mamãe e papai te esperamos tanto tempo. Zion, com lágrimas nos olhos, tocou delicadamente a cabecinha de Gabriel. Bem-vindo à nossa família, pequeno. Você vai crescer cercado de mais amor do que pode imaginar. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia pacificamente entre eles, Mirella escreveu a última entrada em seu caderno. Gabriel, meu filho amado, hoje você chegou e completou nossa família. Sua jornada começou em meio a tempestades, mas você nasceu em dias de sol. Papai Zion te ama como se você fosse seu sangue, e vovô Roberto não consegue parar de sorrir desde que te viu. Vovó Helena está nos céus, assistindo e sorrindo. Você é o milagre que nasceu do amor que encontramos na dor. Seja sempre forte, compassivo e grato, assim como seus pais aprenderam a ser. 5 anos haviam se passado desde o nascimento de Gabriel. E a vida da família Marcolini havia se estabelecido em uma rotina de felicidade que parecia quase irreal, comparada aos dias sombrios que Mirella e Zion viveram antes de se encontrarem. Gabriel crescera, se tornando uma criança inteligente, carinhosa e curiosa, que herdara os olhos verdes penetrantes da mãe e o sorriso encantador que Helena sempre tivera. Aos 5 anos, já demonstrava uma personalidade forte e um coração generoso que enchia os pais de orgulho. Mamãe, por que aquele menino na praça não tem sapatos? Perguntou Gabriel numa tarde de sábado, enquanto brincavam no parque próximo à sua casa. Mirella e Zion se entreolharam, sabendo que chegara o momento de começar a ensinar ao filho sobre as realidades do mundo e a importância da compaixão. Algumas famílias não têm dinheiro suficiente para comprar tudo o que precisam, meu amor, explicou Mirella, se ajoelhando na altura do filho. Por isso papai e mamãe trabalham ajudando pessoas que precisam. Posso dar meus sapatos para ele? Gabriel perguntou com a sinceridade inocente das crianças. Zion sentiu o peito se apertar de emoção. Aos 5 anos, seu filho já demonstrava a mesma compaixão natural que havia feito ele se apaixonar por Mirella. Vamos fazer algo melhor, disse Zion, pegando Gabriel no colo. Que tal se comprássemos sapatos novos para aquele menino e também levássemos alguns brinquedos e roupas para outras crianças que possam precisar? Os olhos de Gabriel se iluminaram com entusiasmo. Podemos fazer isso, de verdade? Claro que podemos. Mirella sorriu, acariciando os cabelos escuros do filho. Nossa família acredita em ajudar os outros sempre que possível. Aquela tarde se transformou em uma expedição especial. Foram às melhores lojas da cidade, mas não para comprar coisas para si mesmos. Compraram roupas, sapatos, brinquedos e materiais escolares para distribuir em uma comunidade carente onde a Fundação Helena Marcolini mantinha um projeto social. Papai, aquela senhora se parece com você quando está triste, observou Gabriel quando visitaram a comunidade, apontando para uma mulher jovem que segurava uma criança pequena no colo. Zion seguiu o olhar do filho e viu uma jovem mãe que não deveria ter mais que 20 anos, visivelmente desnutrida e vestindo roupas surradas. Havia algo em seus olhos que o fez lembrar da Mirella que conhecera 5 anos antes.
a mesma mistura de determinação e desespero, a mesma dignidade mantida, apesar das circunstâncias difíceis. Quer ir falar com ela? Sugeriu Mirella, que também havia notado a jovem. Aproximaram-se da mulher com cuidado, não querendo intimidá-la ou fazê-la se sentir constrangida. Olá, disse Mirella suavemente. Sou Mirella, e este é meu marido Zion e nosso filho Gabriel. Trabalhamos com a fundação que mantém o posto de saúde aqui da comunidade. A jovem os olhou com desconfiança inicial, mas gradualmente relaxou ao perceber a sinceridade no tom de Mirella. Sou Carla, respondeu timidamente, e esta é minha filha, Ana Júlia. Gabriel, com a espontaneidade típica das crianças, se aproximou da menina pequena e ofereceu um dos brinquedos que havia escolhido para distribuir. Ela pode ficar com este? Perguntou para a mãe. É um ursinho. Mamãe diz que ursinhos protegem as crianças quando elas estão com medo. Carla aceitou o presente com lágrimas nos olhos, claramente tocada pela gentileza do menino. Muito obrigada, disse, sua voz embargada de emoção. Como posso ajudá-la? Perguntou Zion diretamente, reconhecendo no olhar da jovem o mesmo desespero que Mirella havia carregado. Eu não sei se alguém pode me ajudar. Carla hesitou antes de continuar. Fui expulsa de casa quando engravidei. O pai da Ana Júlia desapareceu. Estou morando em um quarto alugado que mal consigo pagar e não tenho qualificação para arranjar um emprego que pague o suficiente para dar uma vida digna para minha filha. A história era dolorosamente familiar. Mirella sentiu como se estivesse olhando para si mesma 5 anos atrás e soube imediatamente o que precisava fazer. Carla, você gostaria de trabalhar? Perguntou Mirella. Temos uma creche na nossa fundação e estamos precisando de alguém para ajudar com as crianças. Oferecemos salário justo, benefícios e sua filha pode ficar na creche enquanto você trabalha. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas de gratidão e descrença. Vocês fariam isso por mim? Nem me conhecem. Conheço sim, disse Mirella com um sorriso caloroso. Reconheço uma mãe corajosa quando vejo uma. E toda mãe corajosa merece uma chance de recomeçar. Zion observou sua esposa com admiração renovada. Depois de 5 anos juntos, ela ainda o surpreendia com sua capacidade infinita de compaixão. 6 meses depois, Carla havia se tornado uma das funcionárias mais dedicadas da Fundação Helena Marcolini, e Ana Júlia crescia feliz e saudável na creche ao lado de outras crianças da comunidade. Mamãe, disse Gabriel numa noite, enquanto Mirella o colocava para dormir. Quando eu crescer, quero ajudar as pessoas que estão tristes, igual você e papai fazem. E você vai, meu amor. Mirella beijou sua testa, porque você tem o coração da vovó Helena e a determinação do papai Zion. E o sorriso da mamãe. Gabriel riu, fazendo Mirella rir também. Naquela noite, Zion encontrou Mirella no terraço, observando as estrelas, como faziam frequentemente desde que Helena morrera. No que está pensando? Perguntou, abraçando-a por trás. Estou pensando em como a vida é surpreendente. Mirella se encostou no peito do marido. Há 5 anos, eu estava grávida e sem casa. Hoje, tenho uma família linda, um trabalho que amo. E estamos ajudando dezenas de famílias a reconstruir suas vidas. E está pensando em mais alguma coisa? Zion perguntou com um sorriso travesso na voz. Mirella se virou nos braços dele, os olhos brilhando. Estou pensando que Gabriel está ficando grande demais para ser filho único, disse, colocando as mãos no rosto de Zion. Estou pensando que nossa família ainda tem espaço para crescer. Zion a beijou apaixonadamente, seu coração transbordando de amor e gratidão. Então vamos trabalhar nisso, sussurrou contra seus lábios. 2 anos depois, nasceu Sofia Marcolini, uma menina de cabelos escuros e olhos castanhos que completou definitivamente a família. Gabriel se tornou o irmão mais protetor e carinhoso que uma menina poderia desejar, e Roberto, agora um avô presente e amoroso, não conseguia esconder seu orgulho pelos netos. Helena estaria tão feliz vendo tudo isso, disse Roberto numa reunião de família, observando Gabriel ensinar Sofia a dar seus primeiros passos. Ela está vendo, respondeu Mirella com certeza, e está sorrindo. A Fundação Helena Marcolini havia crescido
conhecido e agora atendia milhares de famílias em todo o país. Mirella, formada e especializada em enfermagem pediátrica, dirigia a área de saúde da fundação, enquanto Zion expandia os negócios sempre com o propósito de gerar mais recursos para ajudar quem precisava. Vocês sabem qual foi o maior sucesso da minha vida? Perguntou Zion numa noite, depois de uma reunião do conselho da fundação. Os negócios? Tentou Mirella. A fundação? Sugeriu Gabriel. Não. Zion sorriu, abraçando toda a família. Meu maior sucesso foi ter encontrado vocês. Foi ter aprendido que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você ama e em como você usa o que tem para fazer o bem. 15 anos depois do dia em que Mirella bateu à porta do apartamento de Zion como uma desconhecida desesperada, eles celebraram suas bodas de cristal cercados por uma família que crescera muito além do sangue. Estavam presentes Roberto, agora um avô de 77 anos, que se orgulhava de contar para qualquer um que quisesse ouvir sobre os sucessos dos filhos e netos. Carla e Ana Júlia, que se tornaram parte da família estendida. Dezenas de funcionários da fundação que eram tratados como família e centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas pelo amor e generosidade que nasceram de duas almas feridas que se encontraram e se curaram mutuamente. Quando eu estava grávida e sozinha na rua, disse Mirella em seu discurso na festa, jamais imaginei que um dia estaria aqui, cercada por tanto amor, celebrando uma vida que superou todos os meus sonhos. Ela olhou para Zion, que segurava Sofia no colo, enquanto Gabriel estava ao seu lado. O amor verdadeiro não é apenas romance, é parceria, é proteção mútua, é construir juntos algo maior do que qualquer um conseguiria sozinho. É transformar dor em compaixão e cicatrizes em sabedoria. Zion se aproximou e a beijou suavemente, como fazia há 15 anos, cada beijo ainda carregado da mesma paixão e ternura do primeiro. Obrigado por ter salvado minha vida, sussurrou. Obrigada por ter salvado a minha, ela respondeu. Gabriel e Sofia correram para abraçar os pais e a família ficou ali, unidos em um abraço que simbolizava tudo que haviam construído juntos. Amor incondicional, segundas chances, perdão, generosidade e a prova viva de que os finais felizes existem para aqueles que nunca desistem de lutar por eles. Naquela noite, Mirella escreveu uma última entrada no caderno que começara há tantos anos. Para todos os meus filhos, Gabriel, Sofia e todas as crianças que ajudamos através da fundação. Vocês são a prova de que milagres acontecem todos os dias. Nasceram do amor que encontramos na escuridão. Cresceram na luz da compaixão e se tornaram a esperança que guiará outras famílias para fora de suas próprias tempestades. Nunca se esqueçam, não importa o quão escura pareça a noite, o amanhecer sempre chega para aqueles que não desistem de acreditar no amor. E assim, a história que começou com uma jovem expulsa de casa grávida e um homem rico, mas solitário, se transformou na saga de uma família que provou que o amor verdadeiro não apenas cura feridas do passado, mas constrói futuros que superam todos os sonhos. Uma família que descobriu que a verdadeira riqueza está em ter alguém para amar, alguém que nos ama de volta e um propósito que nos faz querer acordar todos os dias para fazer do mundo um lugar melhor. Fim. O amor verdadeiro não é encontrado, é construído. Não é merecido, é escolhido. E quando duas pessoas feridas decidem curar uma a outra, criam uma força capaz de transformar não apenas suas próprias vidas, mas o mundo ao seu redor.